Boa tarde. Graça e paz a todos. Amém. Bom, hoje começa o nosso seminário de cristianismo e política e a ideia nossa, né, é que o seminário tenha três partes, né? Vão ter um momento agora de tarde, que vai ser o cristão e o posicionamento político. Hoje de noite, o cristão e o Estado. E amanhã de manhã, a igreja e o posicionamento político, né? E praticamente o seminário está dividido nesses três momentos, né? Então começa agora de tarde. Para quem puder também estar nos outros momentos, seria interessante saber como é que ele está organizado, né? Então hoje a gente está trabalhando com esse ponto específico, né? O cristão e o posicionamento político, tá? Então, a ideia de hoje é que a gente leia o nosso texto base, que é o texto de Mateus, e a gente vê alguns pontos, né? O cristão e os seus papéis na sociedade, a diversidade dos discípulos de Jesus, o cristão e o seu posicionamento político e, por fim, alguns motivos de oração que a gente vai ter depois desse momento, tá? Então, bom, quem tiver Bíblia pode abrir em Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Então diz assim o texto do Evangelho: chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as 12 enfermidades, todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Esse é o nosso texto bíblico. Bom, vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, por estar aqui, Senhor, na tua casa. E também te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui olhando para a tua palavra, debaixo da tua vontade, e entendendo, Senhor, um pouco mais de qual seria, Senhor, a posição nossa como cristão diante da política e do exercício político. Fica conosco, Pai. É o que nós já te pedimos, te agradecemos. Amém. Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Primeiro fazer uma pergunta, tá? O cristão pode ser advogado? Sim ou não? Sim? A pergunta 2 agora, tá? Qual é o advogado que o cristão não deveria ser? É a segunda pergunta. Então, assim, eu quase que tenho certeza que a primeira pergunta era assim. O cristão pode ser advogado, joia. Mas qual é o advogado que o cristão não deveria ser? A gente já assumiu aqui que o cristão pode ser advogado. Tudo bem. Também concordo. Mas tem algum tipo de advogado que o cristão não deveria ser? Qual seria? Um advogado corrupto, um advogado que defende quem está errado. Quem mais? Tem só esse tipo de advogado? Não tem mais nenhum assim? O que é uma imagem, né, muito errada, que às vezes tem, mas tem, né, do que o advogado normalmente faz. Acho que às vezes o advogado gosta de mentir para poder defender o seu cliente. Não é assim que diz? Não importa quem seja o cliente. Se ele está me pagando para fazer aquilo, então eu vou lá e faço. Não é uma imagem meio errada que tem, mas é uma imagem que existe, não é isso? E essa imagem, bom,
parece que não é mais boa, né? Estando certo ou não, refletindo ou não os advogados que existem no mundo, mas essa imagem, com certeza não é a imagem de um bom advogado, concorda? Sim ou não? Então, na nossa cabeça, é possível ser cristão e ser alguma coisa, tá? Esse alguma coisa pode ser advogado. Mas não é qualquer advogado. Porque pode ser advogado de várias formas. Não pode? Então a gente não pode ser advogado em algumas óticas, como corrupto, como defender uma pessoa que não deveria ser defendida, ou mentir em juízo enquanto está fazendo a defesa. Ele podia listar uma lista de várias coisas, por exemplo, que não caberiam a um advogado que o cristão não deveria ser. Tá? E eu posso fazer isso com outros papéis, que não sejam, por exemplo, advogado. Por exemplo, eu sou professor. Tá? Então é possível o cristão ser professor? Sim. Não é verdade? Aí eu faço a mesma pergunta. Qual é o professor que o cristão não deveria ser? Tem alguma imagem de professor aqui que o cristão não deveria ser? Professor, por exemplo, que sabe alguma coisa, né? E nega esse conhecimento aos alunos. Por quê? Quem sabe, às vezes, preguiça. Não quero ter o trabalho de fazer uma boa aula, de apresentar aquilo que eu sei, e eu termino, na realidade, negligenciando, não ensinando aquilo que eu deveria dar. Aí, o pouco da ideia minha a minha ideia é trazer um pouco como a gente se relaciona com os papéis comuns diários da sua profissão e tentar dar esse salto aí do papel de profissão, sei lá, de pai, de mãe, de repente, não sei, e de repente o seu posicionamento político, de fato. Né? Então, Jóia, então o que a gente tem na realidade, e eu quero trazer para vocês com essa conversa de cristão advogado, tal, tudo, né? É que a gente tem uma cultura cristã. Como cultura, a gente tem valores nessa cultura cristã. Alguns valores muito importantes, muito fortes. Outros valores, de repente, assim, que são bons, mas são valores, assim, que talvez eu poderia conversar sobre eles, tá? Aqui é a cultura profissional. Também tem os seus valores, tem uma história em cima dessa cultura, um advogado, um juiz, um professor, um motorista, coisas do tipo. E tem algumas coisas que são muito mais importantes numa prática profissional e menos importantes. Tá? E aí estou preocupado com esse encontro aqui no meio, aqui, ó, da cultura cristã com a cultura profissional. Então, diante de um advogado, e a gente diz que é um cristão advogado, tá? Essa ordem para mim afeta, tá? Você, antes de tudo, sua identidade está em Cristo, antes de tudo. Para depois eu saber o que é que você faz com o papel no mundo, tá? Primeiro você é cristão, e aí depois eu pergunto o que é que você é. Sou um cristão advogado, sou um cristão professor, sou um cristão gerente, sou um cristão administrador. Você pode ser o que seja depois disso, mas se você de fato entendeu que a sua identidade está em Cristo, antes de tudo você é cristão. E depois a gente discute o papel que você cumpre, como pai, como mãe, como qualquer outra coisa. Então, aqui, ó, é onde eu acho que os cristãos advogados estão. Eles são cristãos de verdade e são advogados. E nesse encontro aqui tem valores que são inegociáveis dentro do reino de Deus. A cultura cristã tem muitas coisas. Sei lá, por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de levar a Bíblia para a igreja. De repente, alguma pessoa entenda que isso faz parte da cultura cristã. A pergunta é inegociável isso? Dá para abrir mão de você ir para a igreja sem a Bíblia, por exemplo? Se você entende que dá para abrir mão, então é um valor
negociável. Se você entende que não, é inegociável. Entende? É nesse ponto que eu estou colocando. Por exemplo, tem uma coisa que para mim é inegociável dentro do reino de Deus, que é a salvação por meio de Cristo. Para mim, eu não abro mão disso. Um cristão que não admite isso, para mim não é cristão. Tá? Ou está tendo uma séria crise de fé e precisa se reencontrar com Deus nesse aspecto. Tá? Mas é um valor inegociável do reino. Se você é cristão e vai exercer algum papel como advogado, qualquer outra coisa fora, e esse valor aí, como a salvação por meio de Cristo, é desprezado porque você vai exercer esse papel, é hora de rever essa prática sua. Isso dentro do reino é inegociável. Na minha visão é o seguinte, eu tenho os valores negociáveis do reino, e aí dentro dessa liberdade que Cristo nos dá, desses valores inegociáveis, você pode ser cristão advogado, cristão professor, cristão mãe, cristão pai, cristão filho, cristão estudante, cristão qualquer coisa. Mas você está diante de valores inegociáveis do reino. Alguns outros a gente pode negociar. Outros não. Outros é a identidade minha como cristão que está em jogo. Então, de repente, eu posso até admitir, de repente, se eu vou orar antes de ler um texto bíblico ou não. Posso até admitir isso. Mas não vou admitir tirar Cristo da posição central da salvação. Não tiro. Enquanto que algumas coisas talvez possam entrar em diálogo, outras não. Outras não. E aí, o peso que você dá para esse tipo de afirmação diz o valor que ela tem em relação a outras. E aí, a discussão maior entre os cristãos em peso é o que é inegociável e o que não é. Essa é a discussão. Quase sempre a discussão não está se você pode ser X ou Y. A discussão é o que é negociável. Isso é negociável ou isso não é? E às vezes a discussão está aí, não está em outro nível. Não está claro para as duas pessoas o que podemos abrir mão em prol de alguma função ou papel, que eu exerça fora. Ou não. Isso aqui, é bom, é interessante, mas, não precisa. Bom, toda a igreja é pintada de cor verde. Vou pintar agora de amarelo. Será que isso é negociável? E você coloca. Talvez dependa de qual é o contexto. Em alguns contextos, depende de qual é o lugar, isso é inegociável. Tá? A pergunta é, diante de um conflito entre pessoas sobre posicionamento político, o que é que está em jogo nessa discussão sua? Eu tenho quase toda certeza que está se discutindo por detrás os valores negociáveis do reino, que na minha visão são muito importantes e têm que ser discutidos sim. Tá? Agora, algo que acontece, e às vezes eu percebo, é o seguinte. Quando você discorda de alguém, e esse alguém não é uma pessoa próxima, né? Não sei se você já parou para pensar na palavra discordar, né? Já parou para pensar sobre ela, né? Concordar e discordar. Tem uma partezinha da palavra que é cordes, né? Vem do grego, né? Coração. É o mesmo de cardiologista, né? Discordar e concordar. É como se o meu coração e o seu estivessem na mesma sintonia. Eu estou concordando, tá? O meu coração e o seu está fluindo ou está sendo tocado na mesma rádio, tá? Eu discordo é quando o meu coração e o seu não está batendo na anteninha, tá? Existe um desencontro de corações, tá? No fundo, uma concordância e discordância é uma concordância de alma. E quem tem uma amizade mais próxima
talvez saiba que com amigos mais próximos, a capacidade de discordar é maior. Não sei se vocês já vivenciaram isso, né? Mas as minhas principais brigas, assim, né? Que depois de brigar eu ainda consigo que a pessoa olhe para mim com bons olhos, são os meus amigos. São pessoas que eu tenho um nível de discordância, às vezes, razoável, mas no fundo a gente não está abrindo mão de outras coisas. A gente concorda que acima de qualquer discussão ali tem um valor inegociável, a amizade nossa. Aquilo não está em xeque. E aí um dos pontos que a gente pode colocar é que pode haver discordância dentro da igreja sobre posicionamento político. Na minha visão pode, sem problema nenhum. Só que a gente tem que se lembrar quais são os valores negociáveis do reino. Se você ainda admite que aquela pessoa de quem você discorda é o seu irmão, se você ainda admite isso, que é o seu irmão, então ele é membro do corpo. Se ele é membro do corpo, você não tem o direito de esquartejá-lo do corpo de Cristo. Porque quem sacrificou-se por ele não foi você, meu irmão. Foi Cristo. E se de fato você entendeu o sacrifício de Cristo, ele é o seu irmão. E você não tem o direito de esquartejá-lo do corpo. Agora, se a discussão é se ele é meu irmão ou não, aí é outra discussão. É outra discussão. Mas se você admite que o seu irmão é irmão mesmo, bom, então a gente tem que admitir que Cristo morreu por você e por ele. E Cristo pede para amar nossos irmãos e não irmãos. E se de fato você acredita que o sacrifício de Cristo também foi feito pela vida dele, você vai discordar dele no outro nível. Não no nível de que ele não é o meu irmão. É no nível de que é possível que os irmãos tenham posições políticas diferentes. Mas o valor do reino não está em xeque. Fora dali, eu tenho valores negociáveis do reino, né? O cristão pode ser advogado, tá? Mas fora dos valores inegociáveis do reino, pode ter muita coisa. Tipo, um advogado comum. Pode. Não sei se ele é cristão. E tem um advogado cristão. Que ele, antes de tudo, é um advogado. Aí depois ele vê se ele é cristão, tá? É o advogado cristão, tá? Ele primeiro é advogado. Ele quer, na realidade, ser um bom advogado. Não importa o custo. Depois ele vê se ele é cristão. Tipo assim, ele quer ser advogado de segunda a sexta. E se der, ele vai para o culto sábado e domingo, porque ele entende que segunda a sexta ele é uma coisa, e se der, ele é outra coisa no domingo, coisa do tipo. O cristão advogado é o cristão que, embora ele vá, talvez em alguns momentos, para a igreja, a identidade dele de cristão é perene, é contínua. Não tem como ele deixar de ser cristão em nenhum espaço, porque ele é cristão. A identidade dele é essa. E alguns valores inegociáveis vão estar fixos o tempo inteiro. A dificuldade da igreja, na história da igreja, a gente vai ver isso, né, se pegar a história da igreja, em vários momentos, é uma dificuldade de dizer o que é inegociável e o que não é. Por exemplo, existem muitas confissões de fé na história da igreja. Cremos nisso, 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 nisso. E por que esse esforço de dizer que a gente crê naquilo e não crê naquilo outro? É para dizer assim, ó, isso aqui, ó, é inegociável. Não abro mão. Agora, se você quiser fazer isso aqui, irmão, faz. Se não quiser, irmão, faz não. Mas quer fazer? Faz. Mas isso aqui é inegociável. Por exemplo, para muitos, eu sou um deles, né? O fato de você batizar com muita água ou pouca água é negociável. Para a nossa igreja, por exemplo, a aspersão, né? A gente não precisa de muita água. Né? Para outras igrejas, falam assim, não, muita água, tem que imergir, porque batismo é imersão,
no original, tem que emergir. É o tipo de coisa que, se você estiver falando de reino de Deus, você vai ter que resolver se esse valor é inegociável ou não. Então, vai batizar com muita ou pouca? Se batizar com pouca, é cristão. Se é muita, não é. Ou vice-versa. A discussão sobre isso é que às vezes está em jogo. Não é a discussão sobre se o cara é X ou Y. A discussão é qual é o valor inegociável do reino que você está quebrando. Que para mim é e talvez para você não é. Ou vice-versa, não sei. E aí, quando isso acontece dentro do corpo de Cristo, qual deveria ser a postura do cristão diante disso? Eu tenho um irmão do qual eu considero ser meu irmão, eu estou admitindo isso, ele é meu irmão, e a gente se percebeu numa divergência política ou de qualquer outra ordem, em que eu ainda olho para o meu irmão e falo, ele é meu irmão. Se ele é meu irmão e há uma divergência, é um pedido de caminhada. Caminhar junto. É chegar junto do irmão e crescer junto com o irmão. Em que você ouve o irmão, ora pelo irmão, o irmão ouve você, ora por você, mas em nenhum momento está em xeque se eles estão no corpo de Cristo ou não. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, não, a discussão não é um posicionamento, mas não, a posição é o valor do reino. Ele está negando o valor do reino. Então é uma comunidade de fé, não é uma discussão comum, é uma discussão que a igreja precisa estar ciente. E aí a gente faz o que o próprio Cristo fala, né? Vai lá junto com o teu irmão, conversa, ué. Se o teu irmão não ouve, chama mais um ou dois, ué. Não é um valor secundário do reino, é um valor inegociável. Inegociável. E se ele não ouve, chama vários, bota para a igreja. E por que esse trâmite é interessante? Porque pode acontecer, meu irmão, do valor que você acha que é inegociável no reino, não ser, meu irmão. Ao chamar um, ao chamar dois, ao chamar três, é também dada a oportunidade de você ouvir o outro. E aí chegar um outro irmão e falar assim, irmão, acho que não é ele que está viajando na maionese, não. Acho que é você, viu? E a comunidade de fé, uma das funções da comunidade de fé, como parte do corpo de Cristo aqui na Terra, é o quê? Ser instrumento de Deus para a sua edificação e crescimento na fé, inclusive nisso. Em vários momentos, você pode, na realidade, ser aquela pessoa, canal de Deus, que vai abençoar a vida de outra pessoa, construindo, de repente, uma vida mais próxima de Deus, mais digna de Deus, mais semelhante a esses valores inegociáveis do reino, mais próximo. Mas vai ter momento que você vai achar que está certo, que você vai achar que isso é a verdade, e quando você for, na realidade, falar isso para alguém, Deus vai usar aquela pessoa ou outras pessoas para dizer, irmão, acho que na realidade quem está errado é você, meu irmão. E aí, se de fato o mesmo Espírito que habita em mim habita em ti, irmão, Deus trabalha na sua vida, você se arrepende, a igreja caminha como corpo e o Espírito Santo continua dia a dia a edificar a sua igreja. Mas é um processo de maturidade, tanto de quem ouve quanto de quem fala. A forma como você fala é uma forma que você está falando para uma pessoa que você está sabendo que é irmão, dentro da igreja. Fora da igreja, bom, você tem que também seguir os valores do reino, né? Segundo Cristo, né? Se você acha que aquela pessoa é o inimigo, você tem que amá-lo. Olha que coisa bonita. Como é que você faz isso? Como é que eu cumpro esse mandamento na prática? São valores inegociáveis. Como é que eu faço isso? Enfim. Fechando essa partezinha, estou voltando agora para o texto que a gente leu, tá? A gente leu Mateus 10, de 1 a 4. Tá joia? E aí, qual é a proposta de eu trazer esse texto
que mais descreve os discípulos do que fala de maneira claramente sobre eles. É porque eu queria que vocês conhecessem os discípulos por uma outra ótica. Não sei se vocês conhecem, né? Então, várias pessoas leem a descrição dos 12 e falam, que legal, né? Então, Simão era zelote, o outro era filho de Zebedeu, que legal, e aí? Para que isso está escrito na Bíblia? O que é que isso é relevante para mim? Tá? Bom, um dos pontos que eu queria trazer aqui é o perfil de alguns discípulos aqui, tá? Para você ver o quão diferente eram esses discípulos, tá? Isso aqui é um quadro de um francês, acho que se fala James Tissot, é de aproximadamente 86, 1886, né? Século XIX, fim do século XIX. Tá meio ruim porque tá meio claro, não dá para ver direito, mas é a pesca milagrosa de Jesus, né? Aqui tá Jesus, aqui, eu acho, não tenho certeza. E aqui tem um barco aqui com muitos peixes, ó, e tem 3 pessoas aqui dentro, tá? E aí, Pedro, Tiago e João tá aí, tá? Aquela famosa música, né? MPB, gospel, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então, né? E aí a gente tem o primeiro grupo de discípulos aí que eu queria colocar para vocês, né? Quem é Pedro, Tiago e João, tá? Então, Pedro, Tiago e João eram sócios nos negócios, tá? Então, eles tinham uma empresa, microempresa, de pescaria. Então, eles pescavam, então eles eram patrões, eles possivelmente, diria que classe média, média baixa, mas era uma pessoa que não era pobre, era um dono de uma microempresa, tá? Alguns traços que eles têm, quando a gente pega o texto bíblico e vai ver, é que todos os 3 têm um caráter intempestivo, tá? Eram pessoas muito, não sei se fleumática é a palavra correta, mas assim, aquelas pessoas são muito, cabeça quente, sanguínea, sei lá, estou querendo pensar numa palavra, é sanguínea, né? Acho que é a palavra mais correta, né? Então, tanto que Tiago e João é chamado de filhos do trovão, tá? Trovão não é uma coisa muito romântica, né? Trovão é aquela coisa quando chega rasgando, né? Então, assim, é aquela coisa meio, né, apaixonada, assim, né? Então, e aí você vai ver trechos bíblicos falando sobre ambição, por exemplo, né? Não sei se vocês se recordam, né? Tiago e João aparecem numa das passagens bíblicas, né? Querendo estar ao lado de Cristo quando estiver lá no céu. Em alguns textos bíblicos vai dizer que é a mãe deles que vai chegar para Jesus e falar, quando chegar lá no céu, coloca esse aqui à direita e à esquerda. Tá? E aí isso causa uma discussão forte entre os discípulos, porque não era só eles que queriam ser o melhor do reino, os outros queriam também, né? A briga de uns é, você não pode querer isso. A briga de outros é, se fosse, seria eu. E aí a briga começa, tá? Mas ambição existia neles, tá? E aí Jesus vai falar assim, bom, o fato de estar do lado de Deus não cabe a vocês escolher isso, né? E entre vocês não deveria ser assim. E Jesus começa a trazer como é que deveria ser, né? A outra coisa é vingança, tá? Tem um momento também nos evangelhos que eles vão pregar em algum lugar e as pessoas não recebem bem eles. Aí chega para Jesus, a gente pode orar e pedir para descer fogo do céu e queimar esse povo aqui? E, ó, assim como Elias, assim como queimar esse povo tudinho aqui. Jesus está trabalhando com pessoas que se aproximam dele e vem com a história de vida que nem tudo que ela tem reflete os valores de Cristo, tá? E quem são essas pessoas? Você também é assim. Eu também sou assim, tá? Quando a gente conhece a Cristo, Cristo transforma a nossa mente. Metanoia.
Mas tem padrões de pensamentos, valores nossos, que não são valores do reino. Que às vezes, esses valores, vêm com a nossa história. E na caminhada com Cristo, se você de fato entendeu a mensagem do Evangelho, a graça é uma permissão para você cada dia mais parecer com Cristo. E não o oposto. A graça de Deus fala o seguinte, Jesus lhe salvou e não está pedindo nada que você pague por essa salvação. Mas Ele lhe salva para ser parecido com Ele a cada dia. É uma caminhada diária. Com Cristo, com a sua igreja e com o mundo. Essa relação faz com que você cresça a imagem e semelhança de Deus. Mas você traz muitas coisas da sua história. Então, é inevitável que algumas coisas que você escolhe ou faça ou viva, não necessariamente seja do reino de Deus. Seja porque você é humano, vivenciou algumas realidades e tem medo, aprendeu a vingança desde pequeno, e de repente isso aí é uma pauta de oração, é uma pauta que a igreja tem que trabalhar em cima de alguma pessoa, ou é uma pauta de caminhada espiritual para o resto da vida. Mas isso é você. Você pode ser um Pedro, um Tiago e um João, que de repente a sua agenda de caminhada com Cristo não posso ser vingativo nesse nível. Não posso ser ambicioso nesse nível. Não posso ter um caráter intempestivo de tal forma que eu puxe a minha espada e acerte qualquer um. Dentro do reino, não é assim. E você é convidado a crescer junto com aquele que o chamou, que é Cristo. Amém? Esse é um grupo de discípulos, tá? O outro é esse aqui, Eu botei ali, Santo André. É um quadro de um holandês. Não sei pronunciar isso. Arthus Wolfort. Não sei se é pronunciar esse aí, mas deve ser esse aí. Tá ruim também, né? Tá muito claro aqui. Mas aqui tá o rostinho dele aqui, Ele com a mãozinha aqui, lendo um livro, tá? André. Bom, André era irmão de Pedro, tá? E discípulo de João Batista. Por causa disso, a gente pode de repente falar algumas coisas sobre ele. Então, por exemplo, ele vivia no deserto, tá? Muitos seguidores de João Batista eram essênios, que era uma das divisões do judaísmo na época. Tinha fariseus, saduceus e essênios. Essênios eram uma delas. E uma das coisas que os essênios era contra a propriedade privada. Tá? E é bem possível que André também fosse. André vivia num estilo de vida, a gente chama de asceta, né? Ele sai dos grandes centros, vai viver no deserto. Em alguns momentos esporádicos, né, existe o contato dele com esses grandes centros. E esses contatos quase sempre eram contatos duros, né? João Batista, quando se encontrava com algumas pessoas, né, era em tom de denúncia, né? Denúncia profética muito forte, né? Por sinal, uma dessas denúncias, né, custou a sua cabeça, né, de João Batista, né? Então, André não é semelhante a Pedro, Tiago e João, tá? Enquanto que um era microempresário, André era uma pessoa que vivia afastada do centro, vivia numa região desértica e tinha outros valores que não eram valores de Pedro, Tiago e João. Tá? Um outro discípulo aqui, São Mateus, esse é um quadro do Caravaggio, tá? Aqui está parecendo um anjozinho aqui, como se ele estivesse inspirando o Mateus a escrever o livro de Mateus. Né? Então, Mateus. Bom, esse aí era diferente também, né? Era um publicano, cobrador de imposto, tá? Não era microempresário, servidor público, tá? E o problema, Mateus fazia o trabalho sujo de Roma. Como Roma era o império, ele tinha que cobrar imposto. Tanto de Roma, dos romanos,
tanto de quem não era romano, no caso, os judeus, tá? E aí ele era mal visto tanto por quem era de Roma, porque cobrava, era aquele cara que ia tirar o dinheiro de maneira explícita, né? Hoje você vai lá, compra alguma coisa, né? 17% aí ICMS, né? Quem paga imposto de renda consegue ter a sensação ruim de que tem que pagar alguma coisa, né? Mas muita coisa hoje de imposto você paga na fonte. Você vai pagar, já tem imposto embutido lá, você nem vê. Na época não era assim, tinha uma pessoa de verdade que ia lá pedir o seu dinheiro porque era imposto. Então é uma pessoa muito mal vista, porque vinha para cobrar. E nem sempre cobrava aquilo que era justo. Como ele era o poder, ele tinha o poder de fazer a cobrança ou não, às vezes ele cobrava valores maiores para poder roubar o dinheiro. Um traidor da nação. De verdade mesmo, né? Então, possivelmente, era rico, corrupto e fazia extorsão. Tá? Tanto que, se vocês se lembram do Zaqueu, né? Essa fama de fazer extorsão era tão grande que o que é que Zaqueu fala quando recebe Jesus? Ele fica com tanta vergonha que ele fala, se por acaso eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei de alguém, né? Porque parece que para as pessoas, não, você é cobrador de imposto, você é corrupto. É tipo político hoje. Se você é político, rapaz, se você não for corrupto, você vai ter que me justificar, porque o padrão é corrupto, né? Então, assim, parece que isso é automático, né? Então, Zaqueu sente na obrigação de dizer, ó, eu não sou assim. Né? Ou melhor, se eu fiz, eu vou tentar amenizar um pouco, hein? Vou tentar devolver. Esse é um pouco até bonito, né? 4 vezes mais, ó. É danos, né? Morais, né? 4 vezes mais o valor, né? Mas daí, ó. Mateus é uma pessoa... já era uma pessoa indigesta no meio desse grupo. Acho que Pedro, Tiago e João deviam ter raiva de Mateus. Imagina, Jesus chama 12 e Mateus é um deles. Aí Pedro, não. É esse tipo de gente que eu vou andar? Tá? Então assim, ó, dentro dos 12, já tinha um microempresário reclamando dos impostos do outro. Beleza? Eu estou tentando pintar o cenário social desses 12, tá? E olha que eu não vou trazer nem 12, vou trazer só alguns aqui, tá? Bom, por fim, Simão o Zelote. Tem outros 12, tá? São mais, são 12, né? Eu trouxe 6 aí, né? Esse é o 6º, né? Simão era Zelote. Tá? Esse é um quadro de um espanhol, Francisco Herrera. Não dá para ver também direito, tá meio clarinho. Mas a cara dele é meio sisuda, assim, meio... Não é muito amigável, né? E talvez pelo perfil... Porque tem pouco relato sobre os zelotes Simão, de maneira explícita. Mas muito que a gente sabe sobre os zelotes, bom, a gente pode falar aqui, né? Que é isso que eu vou trazer aqui, né? Possivelmente esse termo zelote é do movimento dos zelotes, tá? É um movimento político muito forte, tá? Entre os judeus da época do Império de Roma. Esse zelo é o zelo pela palavra de Deus. Tá? Ele era zelote, eles se chamavam dessa ótica. Porque para eles, isso era fato. Deus é o único soberano da nação judaica. Eles não admitiam Roma e o imperador romano. Porque só existe um que pode ser soberano sobre os judeus. Deus. Então, era um movimento político fortemente contrário aos impostos de Roma. Então, se tinha uma dificuldade já de relacionamento de Pedro, Tiago e João com Mateus, imagina com Simão, tá? Imagina com Simão, tá? E aí, ó, o que é que os zelotes defendiam? Resistência armada contra o Império. Armada. Tá? Império de Roma. E qual era o valor que estava em cima? Deus é o único soberano. É por causa disso que eu vou pegar em armas e voltar contra Roma. É isso que está
em xeque. Tá? Tanto que, não sei se vocês percebem, tem até uma passagem bíblica que eu acho que é quando... eu acho que quando Jesus ressuscita, né? E aí os discípulos ainda fazem uma pergunta para Jesus, não me lembro quem. Assim, ó, mas Senhor, quando é que tu vai restaurar o reino para Israel? Essa é a pergunta. Porque na cabeça de alguns, Jesus era o Messias para derrubar Roma e ser o rei. Porque só um pode ser o rei. Cristo, o Messias. Porque o Senhor é Deus. O enviado dele é que reina sobre nós. E não esse cara aí. Não é Herodes, ou Tito, ou qualquer um outro. Então, na cabeça de alguns, não, Jesus tinha que vir. E talvez é um pouco, eu acho, né? E aí é eu fazendo uma leitura psicológica de Pedro. Sei lá, né? Quando alguém vai querer prender Jesus para levar Jesus à cruz, depois a gente sabe que ele vai à cruz, né? Não sei se naquela hora ele tinha ciência. Quando Pedro puxa a espada e ataca o soldado, acho que no fundo ele fala, não, esse cenário eu não admito. E quase toda vez que Jesus falava da sua morte, os discípulos não admitiam. A maior parte deles. Porque não era possível para alguns admitir que Roma permaneceria como um império para o povo de Israel. E aí, possivelmente eram nacionalista aqui é a ideia de nação. Nação não é país, tá? Nação é mais forte, tá? Tem um vínculo de religião. Eu sou judeu. Eu tenho uma nação judaica, diferente, tá? País é um território que a comunidade internacional entende que é válido e ali se governa. As pessoas que nascem ali são daquele país e tem algum acordo, coisa do tipo. Nação é mais forte. Tanto que eu acho que no mundo, não sei se tem outro país, nação. Israel eu sei que é. Né? Ele admite não só um vínculo do território, é um vínculo religioso de fato. Né? Então, nação é muito mais forte. Então, para eles, não tem ideia de país. Eu não sou cidadão de Roma e nem quero ser do Império Romano. Sou uma nação judaica. Tá? É isso que estava em jogo. E aí, possivelmente, Judas também era zelote. Aí tem uma discussão sobre o termo Iscariotes. Né? Se o Iscariotes era sicário, que era uma das linhas que, no meio dos zelotes, também tinha linhas mais extremas, mais radicais, tinha linha mais brandas, né? Aí tinha uma linha que andava com uma faquinha, que era a sica, né? Sicária, que tinha uma faca, uma adaga. E eu não sei a causa disso, mas pode ser de repente para, se tiver uma revolução, eu estou pronto. Se tiver alguma coisa, eu estou pronto, alguma coisa do tipo, né? E a ideia deles era tirar o Império de Roma mesmo, destituir o poder de Roma e assumir o poder como nação judaica. Né? E aí, bom, é muito possível que Simão não esteve na década de 70 nessa ocorrência, né? Mas teve uma guerra entre os judeus e Roma na década de 70, e quem estava na frente dessa guerra eram os zelotes, tá? Não que Simão estivesse aí. Simão era quando Jesus fez a escolha, tá? Mas os zelotes da época teve uma guerra com Roma. Roma vence essa guerra. Por sinal, o segundo templo de Jerusalém, ele é destruído no meio dessa guerra. O imperador da época era Tito. E aí acontece uma coisa muito difícil no meio desse, né? Que me deixa espantado, né? Pelo nível de radicalização, né? Que os zelotes tinham, que 600 zelotes foram encurralados em uma montanha alta, um precipício, não sei dizer ao certo. E aí, o Império de Roma queria prendê-los e fazê-los escravos de Roma. O que é que esses 600 fazem? Se jogam do precipício, todos. Que eles não admitiam ser escravos de Roma. Suicídio em massa.
Então, olha a linha política de onde veio Simão. Simão foi Marte, tá? Depois você pode pegar a história dos 12, também é interessante olhar a história dos 12 de outra ótica. Bom, 12 sim, 11, né? Porque o Judas Iscariote, infelizmente, resolveu seguir outra trilha, né? Mas o Simão, ele morre por causa do Evangelho, tá? Todos os 11 ali, na verdade, morrem por causa do Evangelho. Mas olha a diversidade. Aí tem uma dúvida sobre Simão. Se Simão morre na cruz ou morre com serra. Ele foi serrado ao meio, não me lembro. Mas eram duas formas trágicas de morte, por causa do Evangelho. Tomé foi com flecha, disseram que ele foi para a Índia levar a mensagem. Todos os 12, se você pegar a história, né, de outras pessoas falando, o que aconteceu com Pedro? Pedro morreu crucificado. O que aconteceu com João? Paulo cortou a cabeça, né? Dos 12 em específico, Paulo não era, né? Paulo virou depois, né? Mas do 12, né, tirando João, né? Judas, né? Todos eles morreram por causa do Evangelho. Mas vieram de lugares improváveis. Improváveis. E imagina tudo isso no mesmo saco. Jesus andava com várias pessoas, mas os 12 estavam sempre com ele. Essa é a diversidade dos 12 mais próximos de Jesus. Tá? Aí imagina Simão, Zelote, tendo que sentar na mesma mesa de Mateus, traidor, sentando na mesma mesa, dividindo o pão e chamando de irmão. Olha que lindo. Aí, ó, os 12 de Jesus. Um belo exercício. É um belo exercício de... Imagina, e é diário, né? É safado. É um safado, né? Imagina. E Deus trabalhando nas diversas realidades de cada um. Como é a igreja? Imagine se cada um chegar aqui e contar a sua história, de onde você veio, o que você já fez, acreditou, defendeu, viveu. Rapaz, a gente deve ter um leque aqui, ó, enorme. Tá? E aí Jesus, por algum motivo, resolveu salvar a gente e jogar nesse negócio chamado igreja. Tá aí, ó. E agora? O que é que a gente faz? Então tá. Diante desse cenário aí, né? É aí que eu quero falar agora sobre o cristão e seu posicionamento político. Agora sim, depois de fazer essa introdução, né? Nesse contexto, eu vou trazer a frase de Santo Agostinho, tá? Que ele vai dizer que nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em tudo, amor, caridade. Temos que se preocupar com o que é essencial. Se isso não estiver em jogo, a gente não vai conseguir dar liberdade para o nosso irmão dentro do reino de Cristo. Paulo, em Gálatas, diz que a gente foi chamado para a liberdade. Mas a liberdade em Cristo, não fora dele. Em Cristo. Por isso que entender o que é essencial é importante para a igreja. Demais. Porque uma vez que a gente determina o que é essencial, a gente comunga da mesma fé. É comum essa mesma fé. O que não é essencial, irmão, é livre, meu irmão. Quero ter um carro rosa. Tem um carro rosa, meu irmão. Quero ter um carro azul. Vai ter carro azul, vai, meu irmão. Não se preocupe, não. Vai ser advogado, meu irmão. Mas, ó os valores. Então, tudo bem, amém, ué. Você é livre em Cristo, não fora dele. Na perspectiva do cristão, é Cristo que me dá a liberdade. Tem sentido falar de liberdade com um compromisso. Compromisso de estar em Cristo. E aí eu trago novamente o esqueminha, não mais com cultura profissional, mas com posicionamento político. E aí, estou preocupado com isso aqui.
Valores inegociáveis do reino. Não sei, meu irmão, a sua postura política. Não sei o seu posicionamento político. Mas eu estou preocupado se você é um cristão que pensa assim, ou se você pensa assim e depois a gente vê se você é cristão. Estou preocupado se você é cristão e, sei lá, é de esquerda. Você é cristão e é de direita. Em primeiro lugar, antes de tudo, eu quero perguntar, você é cristão? Primeira pergunta. Se for cristão, meu irmão, temos valores essenciais aí a manter. Não importa a sua linha, meu irmão. X, Y, Z, não importa. Se você é cristão de fato, não pode abrir mão de algumas coisas. Não dá. Em outras, tu é livre, meu irmão. Tu é livre. Mas algumas coisas não podemos abrir mão. Por quê? Somos cristãos. Agora, meus irmãos, de novo, né? Você não chega na igreja de paraquedas. Você chega com a história. Você pode ser zelote, você pode ser dono de uma empresa de pesca, você pode ser discípulo de João Batista, você pode vir de várias realidades. E aí esse encontro com Cristo e com a comunidade do reino é desafiador. Desafiador. Muitos valores nossos vão ser confrontados. Muitas das coisas que eu acredito hoje, se eu de fato sou um discípulo de Cristo, pode ser que daqui a 2, 3 anos eu volte e fale assim, poxa, pela minha caminhada na igreja com Léo, com Valdir, com João, pela minha caminhada, Deus usou a vida desses irmãos para me mostrar que eu estava errado. Se a perspectiva de reino sua é de fato a bíblica da graça de Deus, você tem que admitir essa hipótese. Porque Cristo é tudo em todos. Ele age no meio de cada um que Ele chamou para a sua obra. Amém? Então, valores inegociáveis do reino. Uma vez existindo, meu irmão, você pode ter posição política X ou Y. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado se você é cristão. Vou dar um exemplo. O cara pode ser cristão de esquerda, na minha visão. Pode. Agora, quem são as pessoas de esquerda? Ou comunista? Vou colocar na visão Brasil, né? Não vou dizer o que é esquerda de maneira teórica e tal. A perspectiva do Brasil. O que é uma pessoa de esquerda? É uma pessoa que tende a ser mais socialista, ser comunista, tem algumas pautas que são pautas de minoria. Uma agenda está por trás. E aí, assim, vamos supor que a gente admita que isso é ser de esquerda. Tá? É possível você ser cristão e negar que Deus existe? É possível? Você é cristão e fala, Deus não existe. Possível? Pois é, então, se você for um cristão de esquerda, você não pode ser qualquer um de esquerda. Porque tem níveis de esquerda que, dependendo do seu compromisso com algumas pautas, como alguma literatura de Marx ou coisa do tipo, não vai admitir a existência de Deus em um nível estrito. Se o cara é esquerda radical de fato, tem alguns valores da esquerda que não são valores do reino. E para mim, esse valor, por exemplo, admitir que Deus não existe, é inegociável. Deus chama esse cara de louco. O salmista chama de louco. Então, se você de fato admite uma perspectiva de esquerda, você vai ter que desistir de alguns valores de esquerda, porque, a bem da verdade, os valores do reino são prioritários. Inegociável. A palavra negociável é o seguinte, não negocio esse valor. Eu até concordo com outros pontos aqui, mas isso aqui não. Isso eu não concordo. E é por isso que eu sou cristão, antes de tudo. E aí depois, pode ser que eu tenha um viés mais à esquerda. Pode ser. Mas sou cristão. Como, por exemplo, eu consigo ver aí na postura política, postura econômica, posicionamento econômico. Um cristão capitalista. Consigo. Sou cristão e meu modelo econômico é capitalista, que é o sistema que a gente vive hoje.
Só que eu não consigo admitir um cristão que adora a mamon, adora ao dinheiro, em que o dinheiro é o seu fim, é o seu Deus. Todo o seu coração está nos bens que ele consegue lucrar. Tem uma história de Jesus, que é aquele que tem uma bela colheita, coloca em algum lugar e fala, tudo bem, agora eu vou viver a minha vida e gozar. Ele deposita todo o seu descanso, conforto, segurança, naquela grande produção que ele tem. E Deus chama esse cara de louco. É outro que Deus chama assim, louco, esse é louco, aos olhos do reino, esse é louco. Enquanto que para os olhos do mundo, não. Em muitos contextos, você ganhar uma bolada na cena, ganhei 30 milhões de reais. Aí a primeira coisa que o cara fala é fugir. Ele pega o dinheiro e foge. Vai para algum lugar, né, distante, foge e aí vai viver a vida com aquele dinheiro. Por sinal, quanto mais amigo ele tiver, pior, porque ele vai ter que ajudar, né? Ele quer o dinheiro para ele, sei lá, tem toda aquela coisa, né? E aí, o dinheiro, para muitas pessoas, principalmente nesse nível, né? Você ganha muito, 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 ocupa o lugar de Deus. Você pode ser cristão capitalista? Para mim pode, né? Conheço vários. Vários. E tem dinheiro, muito dinheiro. Agora, cristão não adora mamon. Não adora Deus de dinheiro. Não é possível adorar dois senhores. E mamon é um deles. Então, se você for cristão capitalista, você vai ter que abrir mão de um valor que para alguns capitalistas são bons valores. Ter muito lucro. Muito, muito, muito. Cuidado. O seu coração pode sair de Cristo para mamon. Então, antes de tudo, eu sou cristão. Depois eu sou capitalista. Primeiro eu sou cristão. Depois eu sou de direita. Primeiro eu sou cristão. Depois eu sou de esquerda. E aí você ressignifica os valores da esquerda aos olhos de Cristo. Se aquilo dentro do reino não tem espaço na minha vida. Acabou. É simples. Se aquilo é inegociável na minha vida. Pronto. Se você se diz cristão de esquerda ou cristão de direita. Agora, se aquele valor não é inegociável, liberdade. Você pode ser cristão de esquerda para um lado, de direita para o outro, pula de um lado para o outro. Agora, se existe algum valor, irmão, que você está em dúvida, que o seu irmão não é mais seu irmão em Cristo, é um valor inegociável, já não está no âmbito da liberdade. Está aqui, ó. Vamos discutir isso aqui. Não é posição política, não é aqui, ó. Antes de tudo, você é cristão. Sua identidade repousa em Cristo. Você antes não era nada. Hoje, Cristo, de fato, vive em você. Se isso não é prioridade na sua vida, a melhor discussão começa aí. Amém? E aí, alguns motivos de oração. O primeiro motivo é que a gente possa identificar e preservar os valores inegociáveis do reino de Deus. Se de fato você exerce vários papéis distintos no mundo, eu acho que exerce, pai, filho, estudante, mãe, né, XYZ, você tem que saber aquilo que é negociável no reino e aquilo que não é negociável. Que a gente possa amar os nossos irmãos e não irmãos, assim como Cristo nos amou. Cristo chamou 12 discípulos dos lugares mais esquisitos do mundo, botando no mesmo saco, tinham perspectivas de mundo distintas, posições políticas distintas, e Deus chamou para ser um corpo com Ele. Esse chamado é um chamado revolucionário, é um chamado para viver a igreja de Cristo, é um chamado da porta estreita, difícil, porque nessa comunidade de cristãos tem muitas histórias, muitas vidas. E por fim, meu irmão, que a gente possa se unir nas coisas que são essenciais e promover a liberdade para as demais coisas.
Amém?